Saudações a todas e todos do Brasil, de Portugal ou de outros países onde vocês estejam. Meu nome é Renan, eu falo aqui de Tupã, no interior do estado de São Paulo, no Brasil. Sou graduado em Direito e sou mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Agradeço a organização do evento pela oportunidade e venho tratar aqui de um assunto que eu pesquiso há muito tempo e eu gostaria de brevemente explicar o meu trabalho, o específico que eu enviei para esse evento. Gostaria de explicar ele brevemente para vocês. Pois bem, a minha pesquisa vai tratar sobre a justiça restaurativa no âmbito da justiça juvenil, explicando um pouco no Brasil qual que é o atual estado de aplicação, o que vem sendo construído até hoje e quais são as perspectivas que temos para o futuro nessa seara. A minha pesquisa do trabalho enviado, ela foi dividida em 4 partes. Na primeira parte eu trago alguns aspectos conceituais sobre a justiça restaurativa para compreensão não só do que ela é, não só do que é essencial para o seu desenvolvimento, para a sua aplicação, ou seja, quais são as suas características mais especiais, mais próprias. Então a questão do diálogo, a questão da voluntariedade em participar, algumas questões que são pontuais, mas também os benefícios que ela acarreta para a vítima, para o ofensor e eventualmente para a comunidade. Isso é muito importante para quem não tem contato ainda com o tema da justiça restaurativa. É sempre muito importante compreender o que ela é. Para a gente não cair em certas falácias, para a gente não cair em determinados erros que levam as pessoas a crerem erroneamente sobre o que ela é e aí rechaçarem a sua aplicação, negarem a possibilidade da gente construir uma sociedade que seja melhor a partir dela. É óbvio que ela não vai causar uma revolução, é óbvio que ela não é a solução de todos os problemas, mas talvez ela seja um passo possível para a gente conseguir algo melhor em termos de convivência social. Então, quando eu falo na justiça restaurativa, eu penso em diálogo, eu penso em afastamento do modelo de justiça retributivo, que é o que a gente conhece, que é o processo, é o Ministério Público agindo, vindo com uma denúncia, aquele que cometeu o crime, aquele que violou a lei penal, sendo posto na condição de réu. A gente pensa algo diferente disso, a gente pensa no diálogo, a gente pensa no encontro entre vítima, entre ofensor, eventualmente a depender do modelo de justiça restaurativa, porque existem várias formas de aplicá-la, a depender do modelo adotado também a comunidade, e a gente pensa nisso na formação do diálogo para a gente tratar de algo além do conflito, além do crime, além da infração à lei penal. A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de sentimentos, a gente está falando de vivências, de histórias de vida completamente distintas, e tudo isso pode vir à tona. A vítima pode encontrar respostas que o crime traz que ela não encontraria no judiciário. O ofensor pode encontrar também respostas do porquê ele fez isso e se deparar com as consequências do seu ato. Não foi só uma vítima que ficou distante, que ficou para trás. Não, está ali. As consequências dos seus atos estão ali. E para a comunidade também, tentar achar uma forma de amenizar as consequências negativas daquele conflito. Isso tudo a justiça retributiva não traz, pelo menos não no Brasil. Mas a justiça restaurativa pode trazer uma perspectiva de restauração, não necessariamente de laços que existiam entre os envolvidos no conflito, mas de restauração das pessoas,
para que elas possam dar um passo adiante e seguir em frente, apesar de tudo aquilo que aconteceu. No segundo ponto do meu trabalho, eu trago a questão da criança e do adolescente, mas especificamente para essa pesquisa do adolescente. Eu busquei enfocar no adolescente, no âmbito do direito brasileiro, há uma diferenciação entre a criança até 12 anos incompletos e o adolescente de 12 anos até 18 incompletos, então até 17 adolescente, a partir dos 18 adulto, ok? Que é diferente de convenções internacionais, por exemplo, é diferente de outros ordenamentos. Então, eu foco no adolescente como ainda um ser em desenvolvimento, embora mais desenvolvido, talvez mais, que compreenda melhor a sociedade e as regras legais, morais, que pautam e que regem a sociedade do que a criança, mas ainda sem compreender, pelo menos no critério adotado pelo direito brasileiro, um critério objetivo, a idade, talvez não estaria tão pronto para compreender como um adulto estaria. Então esse é o foco do meu trabalho, os adolescentes. Adolescentes em conflito com outros adolescentes, com outras pessoas, e conflito consequentemente com a lei penal. Eles, por terem essa qualidade distinta, não serem ainda adultos, eles não cometem crimes, eles cometem atos infracionais. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei própria para tratar da criança e do adolescente, como fica claro, e traz também as consequências que são aplicáveis, as consequências que resultam do cometimento de um ato infracional, né? Que não vai ser uma punição da pena como a gente está acostumado, como se poderia pensar, a pena que é aplicada ao adulto, mas seriam medidas socioeducativas. Por que essa diferença? Porque enquanto seres em formação, que ainda não compreendem 100%, nessa regra objetiva, não compreendem 100% ainda as dinâmicas sociais, você ainda há a possibilidade de reeducá-lo. O foco do Estatuto, então, é reeducar esse jovem. E aí são diversas as medidas que eu não vou trazer aqui, mas que estão no trabalho, desde a advertência até a internação, mas que há um tratamento específico, pelo menos em tese, porque conforme eu trago no trabalho, no Brasil, há um tratamento que é muito semelhante, seja por questões sociais, pelos estigmas, mas também por questões estruturais, das estruturas dos estabelecimentos que geralmente que recebem os adolescentes para a internação, que se assemelham em muitas coisas às prisões. Então a gente parece que no Brasil tem um pouco dessa perspectiva, já de uma punição, ainda que com outro nome, antes dos 18 anos. Então é em cima disso que eu trago que a justiça retributiva talvez não seja a melhor solução para lidar com esses jovens, e trago a justiça restaurativa como uma possibilidade, justamente porque ela busca o diálogo, justamente porque ela busca o entendimento, a compreensão, o olhar o outro e compreendê-lo, reconhecer suas dores, reconhecer suas dificuldades, reconhecer sua história. E aí construir a partir disso uma ideia de justiça, construir a partir disso a restauração. Trazer para esse jovem novas perspectivas sobre a vida. Eventualmente uma perspectiva que se distancie muito daquela que ela tinha, que esse jovem tinha. Uma perspectiva que se afaste de um ideal de crime, daquele ideal que se fala muito e que querem justificar muito
em razão disso, a redução da maioridade penal para que se possa punir esses jovens antes, como se esses jovens fossem só aprendizes de criminosos. E aí muitas aspas, não sou eu falando isso, muitas aspas para isso. Porque não é essa a realidade, não precisa ser assim, a gente não pode mais enxergar assim se a gente quer qualquer medida de justiça social para esses adolescentes. E aí eu trago a justiça restaurativa como essa possibilidade, trago alguns exemplos, começo pelos projetos piloto, tanto de São Caetano do Sul quanto de Porto Alegre, que tratam sobre justiça juvenil restaurativa, que tem lá suas formas de aplicação em modelos circulares, em processos circulares, que impulsionaram outros projetos com o passar do tempo, que eu também trago, para pensar numa perspectiva de que a gente tem um modelo de justiça até, de certa forma, bem estabelecido, ainda, vamos ser sinceros, ainda engateando, se for pensar naquilo que pretendemos que seja, mas de certa forma a justiça restaurativa, quando é para tratar do âmbito juvenil, ela está no Brasil de uma forma mais avançada que em outros campos. Já muitos tribunais de justiça de estados já têm os seus programas, mas a gente precisa tomar muito cuidado para pensar no futuro. E aí são diversas as preocupações. Tem um autor que eu gosto muito, que é o professor Daniel Achuti, que ele traz essa perspectiva crítica em relação à justiça restaurativa, para a gente tentar compreender e começar a tomar cautela com os rumos que ela começa a tomar no Brasil, em relação a uma vinculação muito grande com o sistema de justiça penal tradicional, ou seja, com a possibilidade de cooptação ou melhor, para deixar mais claro, com a possibilidade da justiça tradicional absorver a justiça restaurativa e trazer para o âmbito da restauração muito dos problemas vivenciados pela justiça tradicional. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a justiça restaurativa no Brasil está muito vinculada aos tribunais. Ela não é feita pela comunidade. Ela não é feita necessariamente pela comunidade ou nas escolas, que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar melhor. Justiça restaurativa nas escolas, para a gente compreender e tentar combater a questão do bullying, a questão de violências. Então esse é o primeiro ponto. Um outro ponto, uma lei de justiça restaurativa, seja uma lei própria, seja em algum código mais amplo que trate sobre questão penal, processual penal, ela é inevitável. Ela vai vir. Então, será que isso também não vai engessar a justiça restaurativa, que não é para ser um modelo engessado, formal, cheio de burocracias, embora não signifique que ela pretenda ser mais rápida ou mais eficiente pelos critérios de eficiência que o judiciário adota. Mas será que isso também não vai desnaturar um pouco a essência da justiça restaurativa? A gente tem um bom caminho andado, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente quer para o futuro. Porque talvez a gente pegue um modelo que é muito bom, que pode trazer muitos bons frutos, que tem um potencial enorme, e a gente acabe desnaturando ele. E aí sendo apenas mais um braço do judiciário, que é necessário, que a justiça restaurativa não necessariamente nega, e isso é sempre bom deixar claro. Justiça restaurativa e poder judiciário e justiça retributiva não são opostos, podem conviver, e no estado atual devem conviver, mas também a justiça restaurativa não pode se perder nos problemas e nas falhas que a gente sabe que o judiciário, pelo menos aqui no Brasil, tem. Essa é a minha pesquisa, agradeço a atenção de todas e todos, saudações, se cuidem e até uma próxima, eu espero. Muito obrigado.